Imagine passar a vida inteira trabalhando sem parar, e depois de morrer, reencarnar em um romance de fantasia apenas para descobrir que ainda estava condenada a trabalhar até a morte. Era difícil imaginar um destino de reencarnação mais injusto do que aquele. Em sua vida passada, a pobre garota havia trabalhado até os ossos, presa em uma corrida interminável pela sobrevivência, sem direito a um único momento de descanso. Desde os primeiros anos escolares até a vida adulta, ela passou o tempo inteiro tentando alcançar notas cada vez melhores e ingressar em universidades prestigiadas, completamente esmagada pela pressão. Mesmo depois de se formar, seu pesadelo apenas se intensificou com certificações intermináveis, empregos de meio período e uma competição constante. Para conseguir sobreviver sem se afundar em dívidas, os custos de vida e o aluguel a deixavam constantemente sobrecarregada, a obrigando a forçar seu corpo exausto além de todos os limites, enquanto se afogava em montanhas intermináveis de documentos. Seu único objetivo era simplesmente continuar viva e evitar ser demitida do trabalho no escritório. As pessoas ao seu redor, porém, tratavam seu esgotamento com frieza e crueldade, dizendo que ela deveria parar de reclamar, pois todo mundo também estava enfrentando dificuldades. Até que, finalmente, seu corpo excessivamente sobrecarregado chegou ao limite. Ela desabou no chão, cercada por documentos espalhados por todos os lados, depois de sucumbir completamente ao esgotamento e morrer de tanto trabalhar. Acreditou que finalmente teria encontrado a tão esperada paz. Mas, em vez de descansar, sua alma foi arrastada diretamente para outro mundo. Quando abriu os olhos, descobriu que havia transmigrado para dentro de um romance, e agora estava presa no corpo de Azel Love, uma personagem condenada a trabalhar sem parar, como a menina dos sapatos vermelhos, que nunca conseguia parar de correr. Ao se olhar no espelho e perceber sua nova identidade, Azel entrou em completo estado de choque. Naquela história, enquanto o poderoso protagonista masculino vivia cercado de situações românticas e privilégios, Azel era apenas uma lamentável personagem secundária, destinada a cuidar de todo o trabalho administrativo e servi-lo incansavelmente. Para piorar ainda mais sua situação, Azel também estava destinada a morrer naquele mundo, devido ao excesso de trabalho, ao perceber que havia escapado de uma rotina tóxica, apenas para cair novamente em outro ciclo de exploração. Ela perdeu completamente a paciência. Determinada a não sofrer exatamente o mesmo destino trágico duas vezes, Azel decidiu imediatamente que escreveria sua carta de demissão. Depois de abandonar aquele emprego amaldiçoado, ela saiu pelas ruas da cidade com passos confiantes, decidida a viver dali em diante apenas para si mesma. Entretanto, a dura realidade logo caiu sobre sua cabeça. Ao abrir sua pequena bolsa de moedas, Azel descobriu que não havia absolutamente nenhum dinheiro dentro dela. Sem um único centavo e sentada no chão sujo de um beco, ela finalmente se deparou de frente com a dura e implacável realidade do capitalismo, naquele mundo de fantasia. Azel chegou a se perguntar, por um breve instante, se abandonar seu trabalho como cavaleira havia sido um erro colossal. No entanto, logo afastou o arrependimento, lembrando a si mesma de que dinheiro podia ser recuperado, mas a vida não. Ao recordar como sua existência anterior havia terminado em uma morte prematura, prometeu que jamais voltaria a suportar um sofrimento interminável. Apertando o espartilho do vestido, Azel assumiu uma expressão determinada e decidiu procurar algum trabalho que lhe oferecesse horários mais flexíveis. E assim, a resiliente heroína voltou a se esforçar. Ela começou a aceitar trabalhos administrativos como freelancer, tomando cuidado redobrado para nunca mais se levar à exaustão. Além disso, Azel passou a caçar monstros ferozes na floresta, como mercenária, buscando conseguir algumas moedas extras. Sob o calor escaldante do sol, trabalhava incansavelmente e guardava cuidadosamente cada moeda que recebia. Em seguida, conseguiu um emprego em uma taverna local, onde precisava transportar enormes pilhas de pratos sujos. Azel atravessava o salão abarrotado, carregando pesadas tigelas de sopa e travessas para os clientes. Mais tarde, enquanto limpava as mesas durante a madrugada, começou a se perguntar por quanto tempo aquele trabalho braçal interminável continuaria. Ao observar o próprio reflexo, percebeu com amargura que sua tão sonhada vida em um mundo de fantasia estava ficando assustadoramente parecida com a miserável rotina de escritório que havia levado na Terra. No fundo, Azel nunca desejou conquistar o mundo, nem possuir um poder colossal entre os nobres. Seu maior sonho
sempre havia sido ter uma pequena casa, sem precisar viver com a ansiedade constante de não conseguir pagar o aluguel. Ela só queria desfrutar de refeições simples e quentes, sem o medo permanente de passar fome. Imaginava uma vida tranquila e confortável, repleta de pequenas felicidades e liberdade. Ao olhar para a minúscula centelha mágica em sua mão, Azel soltou uma risada amarga. Se comparando à pequena garota dos fósforos, ela possuía magia de ilusão, mas sabia, no fundo, que ilusões nada mais eram do que mentiras incapazes de alterar a realidade. Assim como uma chama de fósforo, que inevitavelmente se apaga, toda ilusão acabaria desaparecendo, a deixando novamente diante da fria realidade. Enquanto servia comida a um cliente encapuzado da taverna, Azel desejou silenciosamente que uma enorme pilha de ouro simplesmente caísse do céu. Foi então que se lembrou de possuir conhecimento completo da história original daquele mundo. Ela conhecia todos os segredos, atalhos e locais de tesouros escondidos que os protagonistas originais haviam utilizado. Contudo, roubar aquelas riquezas seria perigoso, pois os protagonistas precisavam delas para acumular poder suficiente e derrotar o Rei Demônio. Caso o grupo principal ficasse sem recursos, todos acabariam mortos, e o mundo inteiro seria lançado em completa destruição. Ao perceber que a aniquilação do mundo também significaria a própria morte, Azel abandonou imediatamente a ideia de roubar os tesouros destinados aos protagonistas. Ela voltou a limpar, e percebeu que precisava encontrar alguma informação secreta que pudesse explorar sem interferir na história original. Azel então começou a vasculhar a memória, em busca de algum segredo valioso, que não exigisse absolutamente nenhum capital inicial. Foi justamente nesse momento que, enquanto continuava a limpeza na mesa, ouviu um cliente encapuzado nas proximidades mencionar um objeto minúsculo, do tamanho de um dedo, que valia nada menos que 3 milhões de moedas de ouro. As orelhas de Azel se aguçaram imediatamente, ao ouvir aquela quantia absurda. 3 milhões de moedas de ouro seriam mais do que suficientes para que ela se aposentasse para sempre e passasse a viver como uma verdadeira rainha. O cliente criminoso se gabava de que ninguém ousava encostar nela, pois ela respondia diretamente ao vilão mais impiedoso de todo o império. O homem em questão não era outro senão o maior criminoso e mestre das conspirações de toda a história, um tirano cruel que, de propósito, sabotava a história de amor do casal protagonista, apenas pelo prazer de assistir o mundo mergulhar no caos. Seu nome era Aquila Zadid, um verdadeiro monstro, destinado a ser punido pela balança da justiça divina. Depois de espalhar terror por todo o império, enquanto limpava uma das mesas da taverna, Azel percebeu que roubar o estoque secreto do mercado negro pertencente a Aquilas não apenas a deixaria absurdamente rica, mas também atingiria em cheio o pior vilão daquela história. Girando alegremente sobre seus sapatos vermelhos, Azel soltou uma risadinha, ao imaginar o quão brilhante era seu plano. Roubar o vilão seria uma situação em que todos sairiam ganhando. Ela salvaria o reino, e ao mesmo tempo, garantiria uma aposentadoria extremamente confortável para si mesma. Com toda a naturalidade, Azel caminhou até a mesa, onde os suspeitos cochichavam sobre a carga ilegal que transportavam, se preparando para realizar um roubo ousado. Entretanto, enfrentar o grande vilão envolvia riscos mortais. Caso Quilas descobrisse quem havia roubado sua fortuna, uma enorme mão negra certamente surgiria das sombras para arrastá-la para a escuridão. Ele a perseguiria até os confins do mundo, e a eliminaria completamente da existência, sem deixar sequer um vestígio de que ela algum dia tivesse existido. A própria representação artística da cena chegava a mostrar Azel sendo enterrada, como se fosse apenas um vegetal de jardim. Aquilo era realmente assustador. Felizmente, a heroína extremamente perspicaz não tinha a menor intenção de ser descoberta. Se aproximando dos capangas suspeitos, com um doce e inocente sorriso, Azel interrompeu educadamente a conversa deles, e fingiu estar profundamente fascinada pelo assunto secreto que discutiam, chegando a se inclinar um pouco mais para ouvir. De repente, padrões luminosos semelhantes a um caleidoscópio explodiram dentro de seus olhos, enquanto ela lançava diretamente em suas mentes sua poderosa magia de ilusão hipnótica. Embora a magia capaz de alterar a mente fosse tecnicamente considerada um tabu, Azel decidiu que questões éticas não deveriam ser um problema quando os alvos eram criminosos de verdade.
Sua magia embaralhou completamente as memórias dos dois homens. Quando tentaram descrever a aparência do ladrão aos guardas, um deles afirmou que havia sido um homem barbudo, enquanto o outro jurou que o responsável pelo roubo era uma mulher alada. Graças aos cartazes de procurado, completamente inúteis que circulavam pela cidade, Azel conseguiu desaparecer, com todo o saque sem ser descoberta. Sua grande ilusão acabou se transformando em sua realidade. O futuro que se abriu diante dela era muito melhor do que qualquer sonho que já pudesse ter imaginado. Com a fortuna roubada, Azel comprou um magnífico edifício decorado, com um emblema de trompa dourada de latão na fachada. Ali, ela fundou oficialmente sua própria guilda de mercenários. Graças ao seu excelente senso para os negócios, o empreendimento se tornou um sucesso instantâneo. Finalmente, Azel conseguiu viver o sonho definitivo, de quem desejava escapar do esgotamento. Todos os dias, ela podia deixar o trabalho mais cedo, enquanto sua leal assistente se curvava respeitosamente para se despedir dela. No fim das contas, abandonar seu emprego noturno havia sido, sem dúvida, a melhor decisão que Azel poderia ter tomado. Contemplando sua vida pacífica, Azel sorria calorosamente, enquanto o sol poente banhava toda a rua com uma luz dourada. Passos firmes ecoavam pelo caminho de pedras, até que alguém se aproximou e perguntou se ela finalmente havia terminado as tarefas do dia. Um homem alto e extremamente bonito, vestindo um elegante casaco, avançou em sua direção e estendeu gentilmente a mão, prometendo preparar o jantar favorito dela. Aquele belo anjo era Noah, seu marido incrivelmente doce e dedicado, que a tratava como uma verdadeira rainha. Extremamente feliz com aquele gesto atencioso, Azel correu para os braços de Noah e o envolveu em um abraço apertado e carinhoso. Naquele momento, ela realmente acreditava que sua vida de conto de fadas finalmente havia começado. Cercada por calor, carinho e completa estabilidade, ela não precisaria passar mais um segundo, correndo em desespero, nem se acabando de trabalhar para chefes ingratos. Seus amaldiçoados sapatos vermelhos finalmente haviam sido retirados para sempre, e permaneciam abandonados sobre o chão de pedra, como um pesadelo que foi deixado para trás. Agora, sua vida parecia uma delicada bailarina dançando pacificamente, no topo de uma caixa de música dourada, de mãos dadas com um homem que amava. Azel se preparava para viver seu final feliz e perfeito, para sempre, ou pelo menos era isso que ela pensava. Bem abaixo daquela adorável figurinha de bailarina, os olhos vermelhos de Noah brilhavam com uma expressão assustadoramente maliciosa, acompanhada de um sorriso perverso. De repente, o mecanismo da doce caixa de música parou abruptamente, interrompendo a melodia. De volta ao seu escritório particular, Azel encarava uma pilha de documentos imperiais oficiais sobre sua mesa. Seu rosto empalideceu completamente, quando, com as mãos trêmulas, ela pegou sua certidão de casamento oficial e a observou em absoluto estado de choque. Escrito claramente no documento, em letras de tinta escura e destacadas, não estava o nome de seu doce marido, Noah. Era Aquila Zadid, o vilão cruel que havia colocado uma recompensa gigantesca por sua cabeça. O coração de Azel disparou contra o peito, enquanto aquela verdade aterrorizante esmagava sua mente. Então, ela se lembrou do que havia acontecido, exatamente um mês antes. Logo depois de se mudar para Gerarium e fundar sua guilda de mercenários, era uma manhã clara e agradável de primavera, quando Azel abriu a janela para admirar a movimentada praça da cidade. Ela se inclinou para fora e aproveitou o ar fresco, sentindo uma rara sensação de paz envolver toda a atmosfera. Uma borboleta amarela pousou suavemente em seus cabelos, fazendo Azel sorrir com pura felicidade, como se o próprio destino estivesse abençoando seu novo começo. Naquela manhã, ela se presenteou com deliciosos scones, acompanhados de compota de pêssego, e ainda teve a sorte de encontrar um ovo de 2 gemas em sua frigideira. Parecia que sua sorte estava realmente no auge. Para tornar aquele dia ainda melhor, seu primeiro cliente de rank S apareceu na guilda, e assinou imediatamente um contrato extremamente lucrativo. Ao se despedir de seu cliente generoso, Azel concluiu, toda animada, que aquele deveria ser o dia de maior sorte que teve em muitos anos. No entanto, quando se virou para fechar a placa da entrada da guilda, passos altos e desesperados começaram a se aproximar rapidamente da porta. De repente, um belo desconhecido entrou correndo, ofegante, demonstrando precisar urgentemente contratar um serviço de alto risco. Enquanto afastava os fios de seu desgrenhado cabelo negro,
O rapaz corou discretamente e explicou, de maneira nervosa, que esperava ter chegado antes do fechamento. Os olhos de Azel se arregalaram em absoluto espanto, assim que ela finalmente conseguiu observar seu rosto por completo. Sua aparência era tão impressionante, que parecia irreal. A luz dourada do sol atravessava a rua, enquanto os dois permaneciam frente a frente, envolvidos por uma faísca romântica, que surgiu de maneira instantânea e irresistível. Pouco tempo depois, a apaixonada declaração de amor do rapaz, acompanhada de um enorme buquê de rosas vermelhas intensas, levou Azel às lágrimas de felicidade. O relacionamento dos dois avançou em uma velocidade impressionante. Antes que Azel pudesse sequer compreender como tudo havia acontecido tão depressa, os dois já estavam diante do altar, preparados para trocar seus votos sagrados. Em frente ao sacerdote, compartilharam um beijo apaixonado, selando oficialmente a união de suas vidas, e se tornando marido e mulher para sempre. Mais tarde naquela noite, o vento agitava suavemente as cortinas brancas da janela do quarto, enquanto Noah sussurrava palavras carinhosas para Azel, e entrelaçava delicadamente os dedos aos dela. O casal contemplava as alianças de casamento combinando, completamente alheio ao terrível segredo, escondido por trás da verdadeira identidade de Noah. Ao observar o belo rosto adormecido do marido, Azel suspirou suavemente, sentindo todo o estresse desaparecer instantaneamente, e ser substituído por uma felicidade absoluta. Ao contemplar seus olhos serenos, Azel pensou consigo mesma, que se sentia completamente segura e amada, sempre que estava envolvida pelo abraço gentil de Noah. Seu coração palpitava com uma afeição avassaladora, pois, acreditava sinceramente, ter encontrado o príncipe perfeito de seu conto de fadas. Ela se lembrava de como ele preparava, carinhosamente deliciosas refeições sofisticadas para ela todos os dias, e de como colocava o próprio casaco sobre seus ombros, assim que o clima ficava sequer um pouco frio. Sinceramente, aquele homem não era apenas um sinal verde, ele era uma floresta tropical inteira. Noah chegava ao ponto de segui-la durante as tardes quentes de verão, apenas para abaná-la, a tratando como uma rainha delicada e mimada. Sempre que pesadelos aterrorizantes a despertavam no meio da noite, a fazendo tremer de medo, Noah era sempre o primeiro a segurar sua mão e confortá-la, com palavras doces. Com o apoio constante de Noah, Azel havia conseguido construir sua tão sonhada guilda de mercenários, e finalmente garantir um futuro tranquilo, sem precisar se preocupar com aluguel. Radiante de felicidade, Azel esperava que seu querido marido gostasse de seu mais recente presente, pelo menos, era isso que ela imaginava, até que a realidade se despedaçou, diante de seus olhos em milhões de fragmentos afiados. Ao olhar para sua certidão oficial de casamento, Azel sentiu, como se sua própria alma estivesse deixando seu corpo, o nome do noivo, escrito em tinta escura e destacada, não era Noah, mas Kila-Zadid, o grande vilão psicótico, que queria vê-la com a cabeça fincada em uma estaca. Kilas era o maior gênio criminoso do romance, para o qual Azel havia transmigrado. Se tratava de um monstro impiedoso, conhecido por esmagar sem misericórdia qualquer pessoa que ousasse ficar em seu caminho. Ele era o tipo de vilão que perseguia seus alvos até os confins do próprio inferno, apenas para executá-los pessoalmente com as próprias mãos. Não havia absolutamente nenhum limite para sua crueldade. Como Azel havia roubado 3 milhões de moedas de ouro, diretamente de seu estoque secreto do mercado negro, finalmente percebeu que vinha caminhando diretamente para uma armadilha mortal. Sem sequer saber, ela havia literalmente passado todo aquele tempo, dançando na palma da mão do vilão mais perigoso de todo o império, se recusando a aceitar aquele pesadelo em vida. Azel começou a vasculhar freneticamente seu escritório, convencida de que deveria existir algum erro administrativo gigantesco. Ela voltou a examinar suas próprias lembranças, certa de que sua magia de ilusão hipnótica, utilizada contra aqueles bandidos da taverna, havia sido absolutamente perfeita. Então, Azel saiu de seu escritório, como se sua própria vida dependesse disso. Estava determinada a voltar para casa e encontrar alguma prova concreta de que seu marido não era um assassino psicótico. No meio da escadaria, sua perspicaz assistente, Verônica, interrompeu sua fuga, ao aparecer carregando uma grossa pilha de relatórios financeiros. Verônica informou orgulhosamente que as vendas da guilda haviam crescido 10 vezes. Azel, porém, se limitou a explicar desesperadamente que havia esquecido alguma coisa em casa, antes de passar correndo por ela.
A velocidade daquela saída era simplesmente absurda. Azel parecia ter acionado propulsores de emergência, enquanto disparava pela praça sombria da cidade. Em meio à corrida desesperada, ela tentava se convencer de que seu amado marido era apenas um homem comum e completamente inocente. Invadindo seus aposentos particulares às pressas, Azel imediatamente começa a revirar os móveis, em busca de alguma explicação lógica para aquilo. Enquanto isso, na entrada da guilda, Noah desceu de uma carruagem impecavelmente limpa, e perguntou a Verônica, onde sua adorável esposa havia ido. De volta ao escritório particular de Noah, Azel vasculha sua escrivaninha, sabendo que o compartimento secreto dele utiliza exatamente o mesmo mecanismo de fechadura que o seu. Ao abrir a gaveta escondida, o sangue de Azel congelou instantaneamente. Lá dentro, havia documentos, extremamente detalhados sobre seu passado, além de assustadoras fotografias tiradas às escondidas, registrando cada um de seus movimentos. O pesado badalar da torre do relógio ecoou pelo cômodo escuro, enquanto a aterrorizante realidade finalmente invadiu sua mente. O pânico percorreu suas veias, e Azel fechou rapidamente a passagem secreta, tentando apagar qualquer vestígio de que havia mexido nela. Do lado de fora, passos firmes ecoam pelo corredor de pedra polida, enquanto Noah se aproxima calmamente do quarto. Azel atravessou às pressas o luxuoso tapete, tentando parecer completamente normal, antes que ele abrisse a porta. Em seguida, apoiou as costas no batente de madeira, com o coração batendo tão forte, que ela tinha certeza de que toda a mansão conseguia ouvi-lo. Uma batida repentina na porta a assustou tanto, que seus olhos se arregalam em puro pavor. Noah abriu a porta delicadamente, e entrou com uma expressão radiante e angelical, em um contraste perturbador com o horror escondido em sua escrivaninha. Ele pousa suavemente a mão quente sobre o ombro trêmulo de Azel, querendo entender por que ela parecia tão terrivelmente abalada, e então a puxou para um abraço apertado. Noah murmurou com doçura que era pleno verão e que, por isso, Azel não deveria estar tremendo daquela maneira. Enquanto ele ri baixinho junto ao pescoço dela, a mente de Azel disparou a uma velocidade impressionante. Ela permaneceu completamente imóvel em seus braços, apavorada com a possibilidade de que qualquer movimento brusco pudesse despertar seus instintos assassinos. Em meio ao desespero, Azel começou a imaginar se Noah já havia descoberto que ela invadiu sua gaveta secreta, e assim, desvendado sua verdadeira identidade. De repente, porém, Noah se afastou fazendo um biquinho, dramaticamente engraçado, preocupado com a possibilidade de que sua doce esposa estivesse ficando seriamente gripada. A mudança de clima é completamente inesperada. Ele colocou a palma da mão sobre a testa dela, e começou a se preocupar freneticamente com uma possível febre de verão. Chegando a considerar se seria melhor cancelar o grande encontro que haviam planejado para aquela tarde. Obrigada a acompanhar a atuação dele, Azel deu uma risada nervosa e explicou que apenas havia se assustado com a batida repentina na porta. Noah leva a mão ao peito e soltou um enorme suspiro de alívio. Em seguida, prometeu que, da próxima vez, bateria muito mais suavemente, para não assustar sua frágil princesa. Entre risadas, ele voltou a envolvê-la nos braços e prometeu compensar o susto durante o encontro romântico daquela tarde. Entretanto, bem atrás de seu sorriso doce, uma figura sombria e sinistra pareceu se erguer sobre Azel, segurando uma adaga reluzente. A cena se transformou em um exemplo impressionante de uma narrativa visual por parte do artista. Pouco depois, a carruagem desliza suavemente por uma avenida banhada pela luz do sol e cercada por árvores de folhas verdes. Sentado diante de Azel dentro da elegante carruagem, Noah exibiu um sorriso radiante, parecendo um cachorro extremamente feliz, e demonstrou toda a sua empolgação com o encontro surpresa que havia preparado. Azel, por sua vez, forçou seu melhor sorriso e elogia Noah, afirmando que ele era o melhor marido do mundo. Enquanto sua mente tentava desesperadamente processar toda aquela situação com calma, Azel lembrava a si mesma de que, embora houvesse evidências claras de que ela estava sendo perseguida escondidas na escrivaninha de Noah, alguma coisa ainda não fazia sentido. No romance original, Kilazad era retratado como um tirano completamente psicótico, capaz de massacrar qualquer pessoa que ousasse desafiá-lo. Se tratava de um homem sanguinário e insano, que executava pessoalmente suas vítimas, e sentia um prazer sádico ao espalhar uma carnificina absoluta. Na verdade,
Os cidadãos comuns de todo o império ficavam tão aterrorizados com Quilas, que bastava ouvirem seu nome, para que homens adultos começassem a chorar de medo. Azel se lembrava de uma ocasião, em que um cliente havia tropeçado nas próprias palavras, ao anunciar que um salão de jogos de cartas seria inaugurado, fazendo com que a taverna inteira entrasse em pânico. Foi então que Noah estendeu delicadamente até os lábios de Azel um delicioso doce dourado, a trazendo de volta imediatamente à realidade. Com um sorriso doce, Noah alimentou Azel com o delicioso doce, garantindo que havia preparado tudo especialmente para ela, colocando todo o seu amor naquela receita. Enquanto aceitava a guloseima, a mente de Azel entrou novamente em uma espiral frenética de pensamentos. Ela se perguntava se o infame Quilas Adid seria realmente capaz de agir de maneira tão carinhosa com a pessoa que havia desviado seu dinheiro. Na imaginação de Azel, o terrível vilão a imobilizava e prometia submetê-la a uma execução lenta e dolorosa por ter tocado em seu ouro. Abalando aquela visão sombria para longe, Azel encarou o marido excessivamente atencioso, lutando para acreditar que um tirano impiedoso pudesse fingir ser um anjo devotado durante um ano inteiro. Ela se lembrava perfeitamente daquela mesma manhã, quando Noah havia escolhido amorosamente sua roupa, secado seu cabelo com delicadeza, e depois escovado com o máximo de cuidado. Era realmente difícil ignorar aquele tratamento de marido perfeito. Apertando o peito dentro da carruagem pouco iluminada, Azel começou a suspeitar que Noah estivesse preparando meticulosamente a mais cruel tortura psicológica possível, antes de finalmente tirar sua vida. Ao perceber a tensão em sua postura, Noah inclinou a cabeça, com uma expressão emburrada, e perguntou delicadamente por que sua bela esposa parecia tão profundamente preocupada. Ao vê-la hesitar, seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas adoráveis, enquanto ele se lamentava por ter fracassado em sua obra-prima culinária. Azel entrou imediatamente, em modo de contenção de danos, agitando os braços freneticamente. Ela garantiu que o doce estava absolutamente delicioso, e explicou que só estava saboreando cada mordida com todo cuidado. Instantaneamente, radiante outra vez, Noah ofereceu a ela uma cesta inteira repleta de doces dourados. Azel forçou um sorriso nervoso, enquanto uma gota de suor escorria por sua bochecha. Depois de dar outra mordida, suas papilas gustativas explodiram com uma intensidade de sabor tão incrível que, em pensamento, ela precisou admitir que aquele vilão psicótico era um verdadeiro gênio da culinária. Enquanto as rodas da carruagem deslizavam suavemente pelas ruas de paralelepípedos, Azel lamentava internamente aquela montanha-russa emocional em que sua vida havia se transformado. A afeição de Noah a fazia sentir como se tivesse sido enviada ao céu. A desconfiança paranoica a arrastava diretamente para o inferno, e logo em seguida, uma simples sobremesa devolvia novamente ao paraíso, tentando manter tudo o mais normal possível. Azel ergueu um doce recém-saído da cesta, e ofereceu uma porção a Noah, procurando incluí-lo também, naquele pequeno momento. Noah apoiou o rosto sobre a mão, e exibiu um sorriso perigosamente elegante, enquanto avaliava silenciosamente a oferta dela. Em seguida, ele se inclinou sobre o assento, e com o polegar quente e delicado, limpou um pequeno vestígio de creme doce, que havia ficado no canto dos lábios de Azel. Levando um dedo aos lábios, Noah lentamente lambeu o creme que restou, murmurando baixinho que aquele agrado já era mais do que suficiente para ele. Aquilo era praticamente uma tática de flerte letal. As bochechas de Azel explodem em um rubor vermelho intenso, enquanto seu coração parecia saltar violentamente para fora do peito. Completamente envergonhada, ela cobriu o rosto, e pensou que acabaria perdendo a sanidade, caso ele continuasse lançando uma cantada atrás da outra. Pouco depois, o casal caminhou de mãos dadas pelo movimentado distrito da cidade, parecendo a própria imagem de um casal em plena felicidade conjugal. Na tentativa de quebrar o clima constrangedor, Azel começou a falar sem parar sobre os assuntos da guilda, anunciando com orgulho que as vendas haviam disparado e estavam 10 vezes maiores do que no ano anterior. Noah apenas acompanhou atentamente com a cabeça, enquanto Azel continua falando sobre a expansão dos negócios e a contratação de novos funcionários. Por dentro, porém, seu cérebro estava completamente em colapso, pois ela simplesmente não conseguia pensar em nenhum assunto normal além do trabalho. Desesperada para manter a conversa, Azel mencionou
que gostaria de oferecer benefícios extras aos clientes mais frequentes, especialmente um jantar particular para um mercenário de elite extremamente dedicado. No instante em que a palavra jantar surgiu, o sorriso amigável de Noah se transformou em uma sombra assustadoramente sombria. Azel percebeu imediatamente a mudança em seu humor, mas, por causa do nervosismo, sua boca continuou falando no piloto automático. Com um brilho perigosamente afiado nos olhos dourados, Noah perguntou se ela pretende jantar completamente sozinha com aquele mercenário. Se aproximando do ouvido dela, ele sussurrou suavemente que Azel não deveria tomar decisões tão imprudentes, e entre risinhos doces, a incentiva a encontrar uma solução muito melhor. Azel congelou de puro terror. Ela sabia que Noah só usava aquele apelido carinhoso quando estava profundamente irritado ou perigosamente ciumento. Em sua mente, ela se imaginou como um pequeno esquilo indefeso, prestes a ser engolido inteiro por uma enorme víbora envolta em sombras. Ela se perguntava se seria apenas um ciúme possessivo, ou ele realmente tinha intenção de matá-la. Percebendo imediatamente o perigo da situação, Azel recuou em velocidade máxima, e rindo nervosamente, decidiu delegar aquela comissão de bônus aos funcionários da guilda. E, como por mágica, a aura sombria de Noah desapareceu no mesmo instante, dando lugar a um sorriso radiante, quase angelical, digno de um perfeito garoto florido. Aquela mudança de humor havia sido assustadoramente rápida. Puxando Azel para um abraço aconchegante, Noah elogiou sua brilhante sabedoria, enquanto a alma dela praticamente se desfaz de tanto cansaço. Ao passarem perto da praça da cidade, Azel percebeu uma grande multidão reunida diante do quadro de avisos real. Os cidadãos sussurravam ansiosamente, diante dos cartazes de procurados, preocupados com o súbito aumento de monstros perigosos nos territórios do norte e do oeste, enquanto alguns transeuntes tratavam a ameaça. Com despreocupação, Azel observa os avisos com atenção, se lembrando da grande história daquele mundo. Ela se recordou de que um aumento repentino na atividade das feras era o sinal definitivo de que o Rei Demônio estava ressuscitando suas forças sombrias. Por um instante, surgiu em sua mente um impulso heróico, a fazendo considerar a possibilidade de se levantar e salvar o reino da destruição completa. No entanto, ela rapidamente afastou aquela síndrome de protagonista, se lembrando de que, no romance original, seu destino era morrer cedo, por causa do excesso brutal de trabalho. De qualquer forma, os verdadeiros heróis poderiam lidar com o Rei Demônio, sem qualquer intervenção da parte dela. Ela imaginava o herói e a heroína, derramando lágrimas sobre seu túmulo, fazendo com que seu fantasma gritasse, para que a deixassem em paz em sua tranquila vida após a morte. Azel lançou um olhar de soslaio para seu belo marido, percebendo que sua principal luta pela sobrevivência consistia em continuar viva ao lado do maior vilão de todo o Império. Ela entrou em pânico ao pensar em como poderia lidar com um monstro que havia resistido a todos os principais feitiços de magia da web novel. Bastava lembrar disso para compreender que sua magia de ilusão sequer seria capaz de arranhar a insana defesa mágica dele. Mas, de repente, uma ideia brilhante surgiu em sua mente. Azel percebeu que, se Noah fosse apenas um homem comum, um simples feitiço de ilusão o afetaria facilmente. Porém, se ele fosse realmente o vilão sombrio Kilazad, a magia simplesmente ricochetearia e não surtiria efeito algum. Ela também se agarrou à esperança desesperada de que aqueles dossiês usados para persegui-la tivessem sido plantados por algum inimigo que estivesse tentando destruir seu doce casamento. Aquilo representava um nível máximo de autoengano. Ao reconsiderar as descrições físicas presentes no romance, Azel se lembrou de que Kilas possuía cabelos opacos e sem vida, enquanto seu Noah tinha cabelos negros, luxuosos e brilhantes. Além disso, Kilas era famoso por seus olhos monstruosos, de um vermelho sangue intenso, enquanto os olhos de Noah brilhavam como rubis quentes e elegantes. Ela se perguntava como os dois poderiam ser exatamente a mesma pessoa. Convencida disso, Azel concluiu que eles precisavam ser pessoas completamente diferentes. De volta à grandiosa propriedade, enquanto o pôr do sol dourado banhava o horizonte, a astuta conspiradora Azel decidiu realizar um pequeno teste para ter 100% de certeza. Relaxando em uma banheira quente cheia de espuma, enquanto sua criada despejava água perfumada, Azel resolveu lançar naquela noite um pequeno feitiço de ilusão sobre Noah. Quando sua criada envolveu seus ombros com uma toalha grossa e macia, Azel pediu desculpas mentalmente ao doce marido por ter duvidado dele.
Ela sabia que a magia de ilusão se infiltrava sutilmente na mente da vítima, provocando uma leve tensão mental, mesmo quando utilizada para criar sonhos agradáveis. Caminhando silenciosamente pelo corredor polido, vestida com seu robe branco, Azel lembrou a si mesma que, sem qualquer intenção maliciosa, o impacto do feitiço seria mais suave do que uma brisa. Espiou cautelosamente por trás da pesada moldura de madeira da porta, e se preparou para entrelaçar sua magia com extrema precisão e cuidado. Olhando o interior do quarto, Azel jurou controlar perfeitamente sua mana para que o homem que amava não sentisse sequer o menor desconforto. Ao entrar no quarto, ela encontrou Noah relaxado sobre a cama, usando um robe de seda frouxamente aberto, e exibindo um sorriso irresistivelmente encantador. Ele a recebeu calorosamente, parecendo literalmente um modelo de capa de romance. Azel engoliu em seco, sentindo o coração bater violentamente contra as costelas, enquanto se convencia de que aquele seria o momento de testar sua teoria de uma vez por todas. Após respirar lenta e deliberadamente, Azel liberou sua magia a partir dos pés, fazendo surgir flores vibrantes e brilhantes, acompanhadas por trepadeiras cintilantes, que começaram a se espalhar pelo chão de mármore. A mana rodopiou ao redor de todo o seu corpo, iluminando seu robe com uma intensa luz púrpura e dourada. No fundo do coração, Azel implorava desesperadamente a todas as forças divinas, para que Noah percebesse o feitiço, e provasse que seus temores estavam completamente errados. Como uma mestra da ilusão, ela sabia que existiam inúmeras maneiras de entrelaçar a magia com a realidade. No entanto, a manipulação visual exigia uma precisão extrema. Os intrincados círculos mágicos brilhavam ao fundo, acrescentando ainda mais imponência à cena. Concentrando sua aura nas íris, Azel fez seus olhos adquirirem um intenso brilho vermelho carmesim. A magia lançada por meio do contato visual direto apresentava maior taxa de sucesso, obrigando o cérebro do alvo a processar a alucinação instantaneamente, embora canalizar magia pelos olhos durante tempo demais fizesse com que a cor deles mudasse temporariamente. Azel não se importava com os efeitos colaterais, naquele momento. Azel precisava ter certeza absoluta, antes de tomar qualquer outra decisão. Banhada pelo brilho cintilante das estrelas e cercada por pétalas de flores, ela permanecia ereta em seu manto branco, radiante de expectativa, enquanto se preparava para realizar o teste mágico definitivo. Ela direcionou sua mana para a cama, e em seguida, liberou uma enorme e ofuscante explosão de ilusões florais. O feitiço era tão absurdamente barulhento e luminoso, que nenhum ser humano comum seria capaz de ignorá-lo. Videiras cintilantes e estrelas brilhantes envolveram completamente o quarto, cobrindo Noah com uma gigantesca onda de luz faiscante. Não havia absolutamente nenhuma sutileza naquele teste. No entanto, quando a poeira começou a baixar, Azel congelou de puro horror. Noah continuava recostado na cama, sorrindo para ela com uma serenidade absoluta. Ele parecia completamente indiferente ao gigantesco espetáculo mágico que acontecia bem diante de seus olhos. Azel mal conseguiu conter o choque. Ao perceber que ele não apresentava reação alguma, ela se perguntou, desesperada, por que ele não estava reagindo nem um pouco. Noah então estendeu delicadamente a mão, exibindo um sorriso elegante e caloroso, e convidou casualmente sua bela esposa para se juntar a ele na cama. A mente de Azel simplesmente entrou em colapso. Ela começou a se perguntar se Noah realmente não conseguia enxergar absolutamente nada. Suando nervosamente, tentou desesperadamente convencer a si mesma de que talvez ele estivesse apenas fingindo, ou tivesse sido completamente pego de surpresa. Ainda sem aceitar a alternativa aterrorizante, Azel cerrou o punho trêmulo, seus olhos brilhantes se arregalaram em puro desespero, e ela decidiu aumentar a quantidade de mana até o limite máximo. As videiras florais se enrolaram firmemente ao redor da parte superior do corpo de Noah, emitindo uma intensa luz pulsante. Internamente, Azel implorava para que ele olhasse, desejando desesperadamente que sua magia finalmente provocasse alguma reação. No entanto, Noah simplesmente se levantou da cama usando seu robe, e atravessou diretamente as videiras luminosas, como se elas fossem apenas ar invisível. Ele permanecia completamente impassível, como se estivesse simplesmente caminhando através de uma brisa suave. Dominada pelo desespero, Azel transformou as delicadas flores em um inferno ensurdecedor de chamas cegantes furiosa, e fazendo um pequeno esforço, ela intensificou ainda mais a magia, praticamente exigindo que Noah prestasse atenção àquilo.
Ondas de fogo furiosas envolveram todo o corpo dele. Mesmo assim, Noah apenas inclinou a cabeça e continuou sorrindo de maneira doce e tranquila, completamente imune à ilusão. A magia de Azel literalmente ricocheteava contra a monstruosa defesa mágica de Noah, como água, escorrendo sobre as penas de um pato. Quando Noah deu um passo lento para frente, Azel recuou aterrorizada, sentindo o coração bater violentamente dentro do peito. Ela começou a se perguntar se ele realmente não havia visto nada, ou se estava deliberadamente torturando sua sanidade. Tentáculos flamejantes continuavam ardendo ao redor dos pés de Noah, enquanto ele avançava pelo chão. A mente de Azel girava freneticamente, em completa negação, torcendo para que tudo aquilo não passasse de um terrível mal-entendido. Ela então forçou um sorriso doloroso e apavorado, tentando se convencer de que não havia a menor possibilidade de seu doce marido, com o jeito de um adorável Golden Retriever, ser o psicótico grande vilão Killazad. Antes que pudesse concluir o pensamento, porém, Noah estendeu suavemente a mão e se dirigiu a ela com carinho, a chamando de sua querida e doce esposa. No instante seguinte, ele a puxou para um abraço apertado e possessivo. Noah enterrou o rosto no pescoço de Azel e soltou uma risada baixa, comentando carinhosamente que queria saber desde quando sua adorável esposa havia aprendido a provocá-lo daquela maneira tão intensa. O olho de Azel se arregalou, em um choque absoluto e incontestável. Naquele único instante, todo o mundo que ela conhecia se despedaçou, pois a cruel verdade finalmente a atingiu em cheio. Cercado por chamas ilusórias que brilhavam intensamente por vinhas que se arrastavam ao seu redor, Noah a mantinha firmemente contra o peito, completamente incapaz de perceber a magia que ela havia lançado. O contraste entre o abraço romântico e as chamas infernais, que rugiam ao redor, criava uma cena de drama absoluto. Completamente rígida dentro dos braços dele, Azel pronunciava seu nome em voz baixa, com a voz trêmula e quebrada pelo peso esmagador do desespero. Com o forço tecido de sua túnica branca, Azel tentava desesperadamente descobrir se ele realmente não conseguia enxergar absolutamente nada. Noah apenas soltava uma risada calorosa, completamente alheio ao colapso emocional que acontecia diante de seus olhos. Ele segurava as mãos dela contra o próprio peito e ria, como um marido profundamente apaixonado, enquanto a alma de Azel mergulhava em uma escuridão completa e absoluta. O teste definitivo de magia havia produzido o pior resultado possível. Seu feitiço de ilusão simplesmente ricocheteou contra a lendária resistência mágica de Noah, emoldurados pela grande janela em arco e banhados pelos tons dourados do pôr do sol. Os dois permaneciam juntos em silêncio. Entretanto, a dolorosa verdade já era impossível de ignorar. Não importava qual ilusão Azel conjurasse, Noah jamais seria capaz de enxergá-la. Sob a luz cada vez mais fraca do entardecer, Azel finalmente compreendia, com uma clareza devastadora, que o homem doce e atencioso diante dela não era Noah de coisa alguma. Noah inclinava a cabeça em confusão, e pronunciava suavemente o nome dela. Ao perceber como seu corpo havia ficado completamente rígido de repente, Azel então se arrancava de seu abraço e balbuciava que havia acabado de se lembrar de uma tarefa urgente, que havia esquecido de terminar. Antes mesmo que Noah pudesse responder, Azel disparava para fora do quarto, como se sua própria vida dependesse disso. Ele permanecia sozinho no enorme quarto vazio, completamente confuso, enquanto o eco dos passos desesperados dela desaparecia pelo corredor. Azel batia com força pesada a porta de madeira e desabava no chão frio, ofegante e completamente histérica, enquanto o suor escorria por seu rosto aterrorizado. Sentada contra a porta trancada, Azel começava a chorar descontroladamente, enquanto apertava a cabeça com as duas mãos, dominada pelo desespero. Ela se lembrava de ter encontrado aqueles arquivos detalhados sobre seu passado na escrivaninha dele, e de ter desejado desesperadamente acreditar que tudo não passava de um terrível engano. Porém, a prova fria e incontestável estava diante dela. A horrível realidade a atingia em cheio, como um golpe direto no peito. Seu doce e dedicado marido era, na verdade, o tirano impiedoso que havia vindo para tirar sua vida. Ao imaginar todas as lembranças preciosas e amorosas que viveu ao lado dele, se despedaçando como fragmentos de vidro afiado, Azel sucumbia ao desespero ao perceber que cada palavra de amor e cada demonstração de carinho não passavam de uma mentira calculada e perversa. Um riso maníaco e histérico escapava de sua boca, enquanto sua mente finalmente
começava a ruir sob o trauma emocional insuportável daquela situação. Cobrindo o rosto com as duas mãos, Azel chorava sem conseguir se controlar, afundando na crueldade de seu destino distorcido. Ela não conseguia compreender por que o universo precisava transformar sua vida em uma piada tão doentia. Em meio às lembranças do passado, se recordava de ter fugido por becos escuros, depois de desviar os fundos pertencentes a ele, plenamente consciente de como Noah ficou furioso, por causa do ouro que havia sido roubado. Ao visualizar a imagem de um florete dourado e frio, surgindo ameaçadoramente das sombras, Azel concluía que teria sido muito mais misericordioso se ele simplesmente a tivesse executado de uma vez, em vez de submetê-la àquele plano aterrorizante e prolongado. Encolhida, com os joelhos apertados contra o peito, Azel compreendia que não havia a menor possibilidade de Noah poupar sua vida, mesmo que ela se ajoelhasse diante dele e implorasse por misericórdia. Escapar daquela mansão era literalmente a única opção que restava para Azel. Ela se recusava a enfrentar uma execução lenta e dolorosa, apenas para evitar morrer de exaustão por excesso de trabalho. Em sua linha do tempo original, para a pobre protagonista, aquilo era, sem dúvida, uma situação em que não havia saída boa. No entanto, a realidade a atingiu como um trem desgovernado. Em seus pensamentos, um enorme olho sombrio e uma mão gigantesca pairavam sobre ela, a lembrando de que Quilas já conhecia absolutamente todos os detalhes de sua vida. No instante em que atravessasse os muros daquela propriedade, ele seria capaz de persegui-la e encontrá-la, em questão de segundos. Além disso, fugir exigiria uma quantia absurda de dinheiro. Azel precisaria de documentos de identidade falsificados, uma carruagem, dinheiro para viagem e recursos suficientes para se manter. Caso contrário, acabaria morrendo de fome debaixo de uma ponte, como algum personagem desafortunado de desenho animado. A preocupação de Azel com o pão imaginário era até adorável. Em meio à frustração, ela puxava a gola do próprio Rob, completamente desesperada. Porém, seu surto nervoso foi interrompido de imediato, por 3 batidas secas e repentinas na porta. Azel levou um susto tão grande que quase pulou da própria pele. Do outro lado da pesada porta de madeira, a voz doce e gentil de Noah ecoou pelo cômodo. Ele perguntava com suavidade se sua preciosa esposa estava ocupada trabalhando. Azel permaneceu imóvel no chão, prendendo a respiração, enquanto o coração martelava em seu peito. Prestando atenção, ela ouviu Noah explicar que imaginou que ela poderia estar com fome depois de trabalhar até tão tarde, e por isso, deixou uma bandeja com alguns petiscos frescos bem diante da porta. Os passos suaves dele ressoaram pelo corredor silencioso, enquanto Noah a aconselhava carinhosamente a não se esforçar além dos próprios limites, e logo depois, desejava uma boa noite. Azel soltou um longo suspiro trêmulo, enquanto uma gota de suor deslizava por sua bochecha. Com extremo cuidado, ela lançou um olhar para a maçaneta, tentando verificar se o terrível tirano realmente havia deixado aquela área. Devagar, estendeu a mão e segurou a fria maçaneta metálica. Em seguida, a girou com a maior cautela possível, e começou a abrir lentamente a pesada porta. Sobre uma impecável bandeja de prata, envolta por pequenos brilhos mágicos, havia um café da manhã digno dos melhores restaurantes. O prato trazia ovos fritos em formato de coração, tiras crocantes de bacon, cogumelos assados, uma salada fresca de morangos e chá quente. A confusão emocional de Azel atingiu níveis absurdos. Ela se perguntava como era possível que o vilão mais psicótico de todo o Império também soubesse cozinhar como um chefe de restaurante 5 estrelas. Carregando a bandeja com os petiscos quentes de volta para o quarto, Azel ficou encarando a comida fumegante, com uma expressão profundamente desconfiada. Ela se perguntava se seu aterrorizante marido de fachada realmente havia preparado tudo aquilo com as próprias mãos. Enquanto observava os pratos deliciosos com os olhos semicerrados, Azel soltou um suspiro desconfiado. Em sua mente, considerava a possibilidade de o Duque Sombrio estar secretamente tentando engordá-la como um animal de fazenda, apenas para poder devorá-la viva depois. Uma imagem mental ridícula surgiu na mente de Azel. Quilas vestido como a assustadora bruxa malvada de João e Maria, segurando uma bandeja do lado de fora de sua gaiola de ferro, enquanto gargalhava como um maníaco. Era simplesmente hilário imaginar o artista retratando o tirano mais temido do Império, usando um adorável chapéu de bruxa e oferecendo doces à sua prisioneira. Voltando à realidade, Azel observou as chamas silenciosas das velas tremeluzindo sobre a mesa de jantar.
e espalhando um brilho suave pelo aposento, enquanto tentava acalmar os pensamentos, que começavam a sair de controle. Pegando delicadamente o garfo, Azel murmurou consigo mesma sobre o quanto aquela situação era absurda, afinal, era difícil imaginar que tipo de vilão impiedoso em todo o reino se daria ao trabalho de atormentar sua prisioneira oferecendo-lhe, todas as noites, refeições gourmet de 3 pratos. Cortando silenciosamente a comida, Azel jantou sozinha em seu espaçoso quarto, incapaz de negar que cada prato havia sido preparado exatamente de acordo com suas preferências pessoais. Ao encarar o reflexo prateado da tampa vazia da tigela de sopa, Azel permaneceu em silêncio por alguns instantes. Uma atmosfera pesada tomou conta do aposento enquanto ela finalmente reconhecia, em seu íntimo, a amarga verdade. A suave luz da lua iluminou seus cabelos dourados. Quando Azel desviou o rosto, seus próprios pensamentos revelavam o verdadeiro motivo, pelo qual ainda não havia fugido durante a noite. Fragmentos de lembranças cintilantes preencheram sua mente, enquanto ela recordava o homem em quem realmente acreditou, que seria seu companheiro de vida para sempre. Azel não conseguia compreender como alguém poderia simplesmente romper os laços e abandonar, sem hesitação, uma pessoa que amava. Sentada sozinha à mesa, uma profunda sensação de vazio tomou conta dela. Aquela era a primeira noite desde o casamento, em que os dois não dormiriam lado a lado. O relógio de pêndulo no corredor continuava marcando as horas com seu tic-tac ritmado, registrando dolorosamente a passagem do tempo. Azel finalmente se levantou da cadeira, ajeitou o robe branco e lançou um olhar na direção da porta. Se convenceu de que já havia passado tempo suficiente para que ele estivesse profundamente adormecido em seus próprios aposentos. Abrindo a porta com cuidado, Azel saiu na ponta dos pés e entrou silenciosamente no corredor fracamente iluminado. De repente, seus olhos se arregalaram em absoluto choque, diante da janela banhada pelo luar. Usando um robe semelhante ao dela e permanecendo envolto pela escuridão, Kilas estava ali, esperando por ela. Com uma voz baixa e suave, ele deixou transparecer que finalmente ela havia saído do quarto. Então, Kilas se virou e exibiu um sorriso radiante, capaz de derreter qualquer coração, enquanto brilhos cintilantes pareciam surgir ao seu redor. Ele parecia exatamente o protagonista romântico, que havia acabado de sair de um conto de fadas. Se aquele homem não fosse um perigoso e letal mestre do submundo, qualquer pessoa certamente se apaixonaria por aquele sorriso deslumbrante à primeira vista, com um ar quase mágico envolvendo suas palavras. Kilas quis saber se Azel finalmente havia terminado todo o trabalho que a manteve ocupada até aquela hora da madrugada. Parados frente a frente no silencioso corredor azul escuro, Azel entrou em pânico. Ela não conseguia entender por que ele ainda estava acordado quando a madrugada já se aproximava do amanhecer. Kilas se inclinou carinhosamente e acariciou os cabelos desgrenhados de Azel, sorrindo afetuosamente. Para ele, parecia completamente inconcebível que ela esperasse que conseguisse dormir sem sua presença, especialmente depois de ela ter passado a noite inteira longe dele. Sombras escuras cobriram parte de seu belo rosto, quando Kilas se aproximou ainda mais. Seus intensos olhos vermelhos brilhavam, com uma possessividade impossível de ignorar. Antes que Azel pudesse sequer recuar, ele a puxou firmemente contra o peito, e a envolveu com os braços, a protegendo como se fosse um enorme escudo humano. Kilas afundou o rosto na curva do pescoço dela, se comportando como um enorme e carente Golden Retriever. Azel não conseguiu evitar um suspiro, acompanhado de uma pequena risada. Ela afagou os cabelos escuros de Kilas e pensou que, quando estavam sozinhos, ele se comportava exatamente como um filhote mimado. No entanto, uma terrível lembrança da realidade atingiu sua mente de repente. Os olhos de Azel se arregalaram de puro horror. Ela imediatamente se obrigou a recuperar a compostura, lembrando a si mesma da verdade assustadora. Aquele marido carente e afetuoso era, na realidade, o mesmo assassino impiedoso que pretendia tirar sua vida. Antes que pudesse se afastar, Kilas a ergueu facilmente do chão e a tomou nos braços, a carregando como uma princesa. Com um sorriso triunfante estampado no rosto, ele deixou claro que já era hora de os dois irem dormir juntos. Azel, com os pés descalços balançando no ar, enquanto era carregada pelo grandioso corredor, protestava repetidamente, querendo saber se ele realmente pretendia fazer aquilo naquele exato momento. Kilas, porém, se limitava a tranquilizá-la calorosamente, agarrando com força a parte da frente de seu robe. Azel ficou vermelha como um tomate, ao se lembrar das aterrorizantes noites em que ele a provocava sem parar até altas horas.
Só de pensar nisso, ela já se preocupava, com a possibilidade de estar exausta demais para funcionar no dia seguinte. Com um sorriso travesso, Quilas aproximou perigosamente o rosto das bochechas ardentes de Azel e murmurou, acompanhando as palavras com uma piscadela brincalhona, que não pretendia fazer nada escandaloso naquela noite. Em seguida, deixou evidente que queria saber quais pensamentos indecentes estavam passando pela cabeça dela. Em sua imaginação, uma versão chibi de Azel explodiu em um grito interno dramático, tomada pela mais absoluta frustração, por ter caído completamente no jogo daquele mestre das provocações. Ao empurrar a porta do quarto, Azel bufou, incrédula com a situação. O tirano mais temido de todo o império aparentemente passava seu tempo livre, brincando com a mente da própria esposa, enquanto uma pequena versão chibi de Quilas soltava risadinhas inocentes e adoráveis em um canto. Com toda a delicadeza, Quilas a acomodou sobre o colchão macio, e permaneceu inclinado sobre ela, exibindo uma expressão suave. Azel, por sua vez, tentava desesperadamente ordenar ao próprio coração acelerado que se acalmasse e que ela simplesmente dissesse a verdade. Azel lembrou a si mesma de que, para impedir que Quilasad desconfiasse de seu segredo, precisava agir com absoluta naturalidade. Sob a suave luz azulada da lua, Quilas permaneceu inclinado sobre ela, e com um sorriso sedutor e provocador, quis saber o que aconteceria, caso ela não conseguisse manter aquela postura. Azel ergueu os olhos e encontrou aquele olhar intenso e ardente. Sua respiração ficou presa na garganta, enquanto percebia, em seu íntimo, que estava em uma situação extremamente complicada. A realidade de que seu doce e afetuoso marido, Noah, era, na verdade, o aterrorizante Duque Quilasad, pesava sobre seu peito. Ele se inclinou ainda mais para perto, fazendo com que o calor de sua respiração tocasse suavemente sua pele. O coração de Azel disparou, enquanto ela entrava em pânico, sem saber como lidar com aquela atmosfera avassaladora. Com ternura, Quilas acariciou sua bochecha macia com o polegar, e deixou claro que pararia imediatamente caso ela se sentisse desconfortável. Ele também garantiu que jamais desejaria que sua amada esposa se sentisse obrigada a fazer qualquer coisa. Era praticamente um exemplo perfeito de uma bandeira verde, envolta em uma bandeira vermelha de vilão. Apesar de toda a situação, a consideração de Quilas era genuinamente doce. Na mente de Azel surgiu uma metáfora visual marcante, uma delicada borboleta azul presa em uma densa teia de aranha, entrelaçada ao redor de rosas escuras. Aquela imagem simbolizava a amarga verdade de sua identidade, e como ela inevitavelmente acabaria envenenando cada momento de felicidade que os dois compartilhavam. Observando o belo rosto de Quilas, iluminado por um brilho encantador, Azel tentou racionalizar os próprios sentimentos. Uma parte dela começava a pensar que talvez ingerir apenas uma pequena dose daquela amarga verdade pudesse, de alguma forma, fazer bem ao seu coração. Mas logo sacudiu a cabeça mentalmente, rompendo aquela perigosa ilusão. Mordendo o lábio, Azel lembrou a si mesma de que precisava estabelecer um limite e rejeitar aquela aproximação naquele momento. Quilas entrelaçou delicadamente seus longos dedos aos dela, e pronunciou seu nome com uma ternura absoluta. Azel, então, chamou por ele. Quilas baixou os olhos para encará-la, e com uma devoção pura e genuína, quis saber o que ela gostaria que ele fizesse em seguida. Azel sustentou seu olhar e encarou aqueles intensos olhos vermelhos. Seu coração batia freneticamente dentro do peito, enquanto a razão e a emoção entravam em conflito. No mais profundo de sua alma, em sua mente, surgiu outra imagem atmosférica. Azel afundava nas profundezas ilimitadas de um oceano cristalino. O amor profundo que havia construído ao longo de um ano era tão intenso e vasto, que simplesmente não havia como retornar à superfície de uma única vez. Descendo lentamente pelas águas azuis e luminosas, Azel reconhece que, por mais que aqueles sentimentos ameacem sufocá-la completamente, não seria possível simplesmente apagá-los de uma hora para outra. Kayla fecha os olhos com um sorriso sereno e compreensivo, deixando claro que, se aquela fosse a escolha dela, ele a respeitaria. Uma imagem perturbadora mostra um antigo jarro de barro, derramando correntes intermináveis de água pura em direção ao abismo. Aquela visão simboliza a determinação de Azel em despejar repetidamente cada gota de amor que ainda guarda por ele, até que não reste absolutamente nada. Vestida com um simples vestido branco e envolta pelas sombras, Azel sabe que, quando a última gota de afeto finalmente se esgotar, o medo e a sensação esmagadora de traição que carrega dentro de si irão superar seu amor.
Com os olhos fechados e um sorriso silencioso e agridoce, ela se preparou para permitir que seu coração se parta por completo, acreditando que somente assim conseguirá seguir em frente. Segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos, Kilas beijou Azel com suavidade sob o brilho da lua, enquanto uma única lágrima escapa de seus olhos, se entregando ao abraço dele sob a atmosfera sombria criada pelas rosas negras. Azel decidiu guardar seu coração para si, até o dia em que finalmente consiga escapar de seu amado marido e de Kila Adid, o homem destinado a matá-la. O vapor sobe de um prato recém-preparado, de uma omelete dourado, coberto por uma elegante camada de ketchup. O café da manhã parecia ter saído diretamente de um anime culinário. Noah cantarola alegremente, enquanto organiza a mesa de jantar, vestido com seu roupão branco, e assumindo perfeitamente a aparência de um marido atencioso e impecável. Debaixo dos aconchegantes lençóis de sua cama, Azel virou as costas para ele, deixando transparecer que o considerava um mentiroso desprezível. Se inclinando sobre o colchão com um sorriso irresistivelmente doce, Noah deposita um beijo delicado na bochecha dela e admite, de maneira brincalhona, que realmente era o maior mentiroso do mundo. Azel se senta na cama com um olhar frio, e deixa claro que jamais o perdoaria. Noah apenas solta uma risada baixa e tenta amenizar a situação, sugerindo que ela esperasse pelo menos até depois do café da manhã, antes de continuar zangada com ele. Cravando a faca diretamente na omelete dourada, Azel decide mentalmente que seu próximo passo oficial seria elaborar o plano de divórcio mais perfeito e à prova de falhas possível. Segurando o garfo e a faca sobre a refeição fumegante, ela agradece rigidamente pela comida. Antes de começar a comer, o ambiente então mergulha em um silêncio pesado, enquanto os dois fazem a refeição lado a lado, sem trocar uma única palavra. No meio de uma mordida, Noah interrompe o movimento, e vira o rosto para encarar o olhar intenso e ardente de Azel. A tensão naquela mesa de café da manhã parecia maior do que a de um duelo imperial. Ainda assim, Noah exibe um sorriso deslumbrantemente bonito e radiante, tão inocente que seria capaz de convencer qualquer pessoa de sua pureza. Era difícil acreditar que alguém pudesse parecer tão inocente enquanto escondia por trás daquela aparência o verdadeiro vilão de toda uma geração. Mais tarde naquela manhã, Azel permanece do lado de fora, sob a luz quente do sol, vestindo seu traje verde de líder da guilda, olhando para a grandiosa sede de sua guilda, emoldurada pelo símbolo de uma trompa dourada. Azel soltou um suspiro pesado e solene, ao pensar em abandonar tudo o que havia construído. As lembranças de sua árdua trajetória vieram à tona. Ela havia deixado os cavaleiros imperiais, para escapar da morte causada pelo excesso de trabalho, sobrevivido realizando diversos trabalhos em tavernas, e secretamente desviado fundos de quilas para dar início ao próprio negócio. Era, de fato, uma verdadeira rainha que havia construído tudo com as próprias mãos. Azel se lembrou de quando começou, em uma pequena cabana de madeira, atuando como a única mercenária de sua guilda, assim como os músicos da cidade do Conto de Bremen. Ela havia reunido companheiros leais um por um, fazendo sua pequena organização crescer aos poucos, até transformá-la em uma verdadeira rede de mercenários. Ao entrar em sua movimentada sede de 2 andares, Azel foi recebida pelos funcionários com sorrisos radiantes. Todos desejavam uma excelente manhã à sua adorada líder da guilda. Azel sorriu amargamente para si mesma, consciente de que não tinha escolha, a não ser abandonar todo aquele progresso para salvar a própria vida. Ela imaginou entregar o prédio inteiro da grande guilda como presente, e forma de compensação financeira a Kilas, na esperança desesperada de que isso tornasse menos inclinado a executá-la. De repente, as pesadas portas da entrada se abriram violentamente, e sua secretária, Verônica, irrompeu na sala em estado de completo desespero. Suando por trás dos óculos, ela anunciou, aos gritos, que uma gigantesca e aterrorizante fera demoníaca havia surgido repentinamente na entrada oeste da vila. Do lado de fora, enormes garras reptilianas esmagavam pedras e o pavimento, reduzindo tudo a destroços irregulares. A voz de Verônica falhou de puro pânico, enquanto ela relatava que o monstro estava destruindo tudo o que encontrava pelo caminho. Os tremores ecoavam pelas ruas de paralelepípedos, à medida que a criatura colossal avançava diretamente em direção ao centro da cidade. Parando no meio do passo na escadaria de madeira, Azel solta um suspiro de absoluto choque. Ela mal consegue acreditar que uma ruptura de monstros está acontecendo justamente ali. Sua mente começou a trabalhar freneticamente. Ferarium era famosa em todo o Império,
por ser uma zona completamente livre de monstros, o que significava que os habitantes da cidade eram totalmente indefesos diante de uma ameaça daquele nível. Ao se lembrar dos rumores recentes sobre o aumento da atividade de monstros nas regiões norte e oeste, Azel percebe que aquele pacífico refúgio havia sido oficialmente comprometido. Pelas informações que conhecia do romance, aquela região deveria permanecer completamente segura até o final da história. No entanto, descobrir a causa por trás daquele enorme desvio no enredo teria que ficar para depois. Segurando seus longos cabelos alaranjados, Azel os prende firmemente em um rabo de cavalo alto, os deixando preparados para o combate. Em seguida, ela saca seu florete com um sorriso confiante e radiante. Determinada, Azel avança e deixa claro que sairia pessoalmente para enfrentar o monstro. Ao mesmo tempo, ordena que Verônica reúna rapidamente todos os mercenários de combate disponíveis. Enquanto ela se prepara para assumir a linha de frente, Verônica protesta desesperadamente, gaguejando ao imaginar que o amado marido de Azel enlouqueceria caso ela acabasse ferida. Azel apenas se virou com um sorriso frio e ousado, percebendo quanto Verônica estava preocupada. Deixou claro que, nesse caso, ela deveria reunir a equipe de apoio o mais rápido possível. Saltando pelos degraus, Azel dispara para fora da construção e corre em direção à luz do dia como uma verdadeira heroína destemida. Uma espessa fumaça se espalha sobre as ruínas destruídas, enquanto uma enorme sombra surge em meio aos escombros. Dois olhos carmesis brilhantes encaram o ambiente, acompanhados pelo rosnado ameaçador da criatura. Espiando por trás de uma parede, parcialmente desmoronada, Azel observa atentamente a enorme fera reptiliana, coberta de escamas. Ao notar aqueles olhos vermelhos, ela se incomoda, ao perceber que havia algo naquela aparência, que lhe fazia lembrar Noah. Ainda assim, se sente aliviada ao constatar que a criatura não possuía a gema púrpura característica de uma fera de desastre supremo. Determinada a encerrar aquela batalha antes que alguém pudesse se ferir, Azel avançou em uma velocidade impressionante, se lançando diretamente contra a monstruosa criatura. Saltando para a rua aberta, bem diante do enorme monstro, Azel provocou a criatura para atrair sua atenção e afastá-la dos civis. O monstro então solta um rugido ensurdecedor, fazendo os prédios ao redor estremecerem. Azel cobriu os ouvidos e faz uma careta diante do barulho absurdo daquele lagarto gigantesco. Seu olho dourado brilhou com poder mágico, enquanto fios luminosos de mana desenham padrões intrincados pelo chão. Um enorme círculo de espinheiros ilusórios de um azul gelo cintilante surgiu por toda a pavimentação. Azel mudou sua estratégia. Ao contrário da ilusão do tipo alvo, usada anteriormente contra Noah, dessa vez ela lançou uma ilusão diária, capaz de afetar a mente de todos os seres dentro daquele espaço. Espinhos afiados envolvem firmemente os membros agitados do monstro, enganando seu cérebro para fazê-lo acreditar que aquelas hastes ilusórias estão causando ferimentos físicos reais. Enquanto a criatura gritou de dor fantasma, Azel disparou pelo caminho de espinhos luminosos com uma graça quase sobrenatural. Dessa vez, ela ultrapassa os limites de uma simples magia de engano, e se prepara para executar seu mais poderoso combo ofensivo. Saltando muito acima da cabeça da fera, Azel desferiu um golpe descendente com sua rapieira, criando um arco ofuscante que parece rasgar o próprio ar ao meio. Nesse momento, Verônica chegou ao local liderando um grande grupo de mercenários da guilda. Ao testemunhar sua líder enfrentando o monstro completamente sozinha, Verônica ficou em absoluto choque. Uma explosão brilhante de luz atravessa violentamente a criatura. Azel pousa graciosamente sobre a rua e guarda a rapieira, com um suave suspiro. Quando a poeira finalmente baixou, revelou a enorme fera demoníaca completamente derrotada, enquanto a multidão de mercenários armados permaneceu imóvel, mergulhada em um silêncio atônito. Logo depois, a multidão explode em aplausos e gritos estrondosos. Todos ficam maravilhados, ao perceber que a mestra da guilda havia derrotado sozinha uma fera de alto nível. Com a mesma facilidade de uma lendária cavaleira imperial, Azel levou uma mão à nuca, a coçando com um sorriso sem graça, e ri nervosamente. Ela tentou minimizar o feito, deixando claro que aquilo havia sido apenas uma simples limpeza de monstros, e que todos estavam exagerando demais em seus elogios. No fundo, porém, Azel reflete sobre o motivo de sempre evitar exibir sua magia de ilusão em público. Durante anos, havia escutado cavaleiros imperiais arrogantes afirmarem aos berros que plebeus pertenciam à parte mais baixa da sociedade. Por causa disso,
ela aprendeu que demonstrar abertamente um poder esmagador só servia para atrair atenção indesejada. Assim, manter um perfil discreto como ex-cavaleira sempre havia sido sua melhor ferramenta para sobreviver, observando a criatura reptiliana inconsciente, cercada por uma multidão de aldeões atônitos. Azel soltou uma risadinha para si mesma. Ela sabia que, se fosse realmente uma protagonista invencível, jamais teria morrido de tanto trabalhar em sua vida passada. Ainda assim, o fato de um monstro ter surgido em uma cidade considerada pacífica havia deixado todos completamente sem palavras. De repente, Noah surge do nada, cercado por efeitos visuais brilhantes e belas flores que florescem ao seu redor. Com um sorriso radiante quase celestial, ele se aproximou de sua amada esposa e perguntou se ela já havia ouvido o rumor fascinante que acabou de chegar aos seus ouvidos. Agarrado ao ombro dela e cercado por uma quantidade absurda de flores, Noah mencionou docemente que havia ouvido falar de uma destemida mestra de guilda que, sozinha e sem nenhum apoio, derrotou uma fera selvagem. O estômago de Azel despencou para um abismo sem fundo, quando ela percebeu a aterrorizante realidade. Por trás daquele sorriso cintilante, seu marido estava absolutamente furioso, a repreendendo com uma voz extremamente suave. Noah soltou uma risadinha, e a lembrou da promessa rigorosa, que os dois haviam feito de nunca se envolver em lutas perigosas. Azel gaguejou nervosamente, tentando desesperadamente encontrar uma desculpa, enquanto, por dentro, suava em bicas sob o olhar intenso dele. Memórias daquele dia fatídico voltaram à sua mente. Azel se lembrava de ter gritado em choque, quando Noah voltou para casa com manchas vermelhas espalhadas pela manga. Naquele momento, ela exigiu saber, desesperada, se ele havia sido atacado por alguma fera feroz. Noah apenas virou as costas para esconder o braço, e com uma voz tranquila, afirmou que não era absolutamente nada, mas Azel não deixou o assunto de lado, se aproximou e quis saber se ele havia se envolvido em uma briga sangrenta numa taverna, ou se tinha sido emboscado por um grupo de monstros. Com extrema discrição, Noah escondeu atrás das costas uma carta ensanguentada e garantiu calmamente que o bairro onde moravam possuía uma segurança de primeira categoria, sem monstros à vista. Azel inclinou a cabeça, tentando imaginar o que poderia ter deixado Noah coberto de sangue fresco. Ele então segurou as mãos dela, e com uma doçura impecável, mentiu que havia apenas derramado molho de cozinha enquanto preparava o jantar. Azel soltou um suspiro gigantesco de alívio, e implorou para que os dois fizessem uma promessa solene e definitiva de nunca colocarem a própria vida em perigo. Ela ainda se lembrava de ter declarado, com toda a convicção, que nenhum dos dois deveria jamais arriscar a vida ou se envolver em qualquer coisa minimamente perigosa, acontecesse o que acontecesse, olhando por cima do ombro com aqueles olhos sombrios e taciturnos. Noah concordou gentilmente com os termos dela, e jurou cumprir a promessa como seu marido leal e amoroso. De volta ao presente, Azel segurou a cabeça, tomada por uma humilhação agonizante. Ela havia feito aquela promessa de maneira totalmente inocente, muito antes de descobrir que Noah era, na verdade, o implacável Duque Quilas. Isso significava que aquele suposto molho derramado era, com toda certeza, sangue humano de um alvo, que ele havia assassinado. Se aproximando para repreendê-la como um marido carinhoso e preocupado, Noah a censurou suavemente por tê-lo feito se preocupar. Azel gritou mentalmente de frustração. Caso ela morresse lutando contra monstros por conta própria, aquilo apenas lhe pouparia o trabalho de matá-la pessoalmente. Ela se perguntava então, por que Noah era tão obcecado em manter aquela fachada de marido doce e amoroso? Ao imaginar a enorme sombra de Quilas, segurando uma versão pequena em defesa dela mesma, como se fosse uma personagem de desenho animado, Azel estremeceu de medo. A obsessão possessiva dele ultrapassava qualquer limite da razão. Ele literalmente não permitiria que ela morresse, a menos que fosse pelas próprias mãos dele. Aquilo era, sem dúvida, um traço extremamente tóxico de um vilão. Levantando um dedo com um sorriso constrangido e nervoso, Azel prometeu que nunca mais faria nada perigoso, e implorou para que Noah deixasse aquela situação passar apenas daquela vez. Ela sabia que fingir que estava de acordo era sua única esperança de impedi-lo de suspeitar de seus planos de fuga. Azel esticou as bochechas bonitas de Noah com as duas mãos, de maneira hilária, enquanto o enchia dramaticamente de elogios melosos, e o chamava carinhosamente de seu marido favorito e querido. Noah soltou uma risada baixa, e em tom provocador, comentou que não poderia carregá-la nas costas para todos os lugares, apenas porque ficava ansioso
por um breve instante, porém, sua expressão brincalhona desapareceu. Noah a encarou com um olhar sério, e uma voz grave e carregada de autoridade, deixando claro que consequências terríveis poderiam ocorrer caso Azel voltasse a se colocar em perigo, enquanto a luxuosa carruagem puxada por cavalos se afastava sob o dourado do pôr do sol. Noah fez questão de lembrá-la mais uma vez de que deveria manter a promessa que havia feito. Azel assentiu rigidamente e soltou um suspiro exausto, lamentando silenciosamente, o quanto até mesmo sobreviver podia ser brutalmente cansativo. A noite caiu sobre a grandiosa propriedade, e grossas sombras cobriram o pátio silencioso, mergulhando em um silêncio absoluto. Dentro de um escritório pouco iluminado, banhado pela fria luz azulada da lua, uma figura misteriosa permanecia sentada, atrás de uma imponente escrivaninha de mogno, sobre a qual se acumulavam relatórios secretos. Das sombras, um agente encapuzado se ajoelhou diante dele, e informou respeitosamente que tudo o que sua graça havia solicitado estava completamente preparado. Noah virou parcialmente o rosto em direção ao assassino, e perguntou se a partida aconteceria logo na primeira hora da manhã seguinte. O subordinado confirmou prontamente, demonstrando a lealdade de sua sombra fiel. Com a bochecha apoiada sobre uma das mãos, Noah permaneceu sentado, enquanto espinheiros mágicos escuros se espalhavam pelas paredes. Seus olhos carmesis brilhavam com uma autoridade ameaçadora. Friamente, ele observou que Azel ainda não havia percebido absolutamente nada, e ordenou aos seus homens que garantissem que a execução ocorresse sem a menor falha. O subordinado encapuzado abaixou ainda mais a cabeça, e assegurou ao seu senhor que anos de preparação cuidadosa garantiam uma vitória absoluta. O olhar gelado de Noah atravessou a escuridão do aposento. Ele advertiu o subordinado de que ninguém poderia se permitir baixar a guarda enquanto a última peça não estivesse finalmente em seu devido lugar. Mais tarde naquela mesma noite, as pesadas portas do quarto se abriram lentamente, rangendo quase sem produzir som, enquanto uma figura sombria deslizava silenciosamente para dentro dos aposentos particulares de Azel. Ao lado da cama, Noah permanecia imóvel, observando de cima o rosto sereno de Azel. Enquanto dormia, seus olhos vermelhos brilhavam intensamente, transmitindo uma expressão carregada de suspense e uma ameaça aterradora. Completamente alheia ao terrível tirano que se erguia sobre seu colchão, Azel continuava dormindo tranquilamente, protegida pelo calor das cobertas. Noah soltou um suspiro pesado, e enquanto respirava suavemente, ainda mergulhado em pensamentos sombrios, arrancou a luva de couro com os dentes afiados. Em seguida, a deixou sobre o abajur da mesa de cabeceira, e estendeu lentamente a mão descoberta. Seus dedos longos pairaram perigosamente sobre a delicada garganta de Azel. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.